Bom, gente, boa noite. Estamos aqui com a nossa palestra agora da noite, são 6h10 aqui. A última palestra que a gente vai ter hoje nessa recepção 2.0 que a gente está fazendo. Então, tivemos uma palestra sobre sustentabilidade química, né, mais cedo, com a professora Cíntia. Tivemos um momento de integração ali com vocês no Kahoot às 2 horas. E agora a gente vai finalizar o dia com essa palestra super interessante sobre educação inclusiva. Então, eu vou deixar a Carol, a EPI, fazer a introdução, e aí depois, professora, a palavra já vai ser sua, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou ficar, a EPI, vamos ficar de olho no chat para acompanhar os comentários de vocês, né? Fiquem à vontade para comentar a qualquer momento que a gente faz as perguntas, mas também vamos deixar um tempo no finalzinho para caso vocês queiram complementar. Então é isso, EPI, pode começar. Oi, gente, boa noite agora, né? Quem vai apresentar a palestra de hoje sobre educação inclusiva é a professora Cristiana Passinato. Ela fez graduação em licenciatura nos anos de 2013 e 2014. Ela fez especialização em vou me embolar toda, em CESPEB, Política Pública e Projetos Sociais Culturais em Educação Especial. Em 2018, ela fez aperfeiçoamento e inclusão escolar de alunos com necessidades especiais educacionais. No mesmo ano, fez especialização em acessibilidade cultural. Fez mestrado profissional em ensino de química de 2015 a 2017 e atualmente faz um doutorado em andamento em educação, gestão e difusão em biociências. E esse ano também a professora está como coordenadora, né? Ela é coordenadora da acessibilidade no IQ, da UFRJ. Aí, professora, se você quiser complementar também, fica à vontade. Só são algumas correções, né? Eu fiz a graduação em licenciatura em Química, como você disse, né? Eu fiz uma faculdade que chama Souza Marques, mas a maior parte da minha graduação eu fiz na UERJ, na estadual aqui do Rio. Né? Eu sou considerada pelos meus professores aluna de lá, que eu acabei quase graduando lá e até colei grau, mas por alguns problemas pessoais e um assalto, agressão, acabei trancando um determinado período e indo para uma outra graduação, que era a graduação de bacharelado e licenciatura, onde eu fiz, inclusive, as duas habilitações, só que eu consegui colar grau da licenciatura. O bacharelado, eu tive um imprevisto no meio dessa minha formatura, né? E a minha orientadora foi demitida da instituição, por isso eu não tive a minha certificação do bacharelado. Mas eu fiz o meu bacharelado e fiz a licenciatura, e a licenciatura eu conseguia me habilitar, consegui colar grau e consegui. E logo no mesmo ano eu entrei na SEDUC e na UFRJ. Eu sou técnica em Química pela Federal de Química, né, pela Escola Técnica Federal de Química, hoje IFE, né, IFRJ, que é lá na Unidade de Maracanã. E minha especialização no CESPEB, ela é em políticas públicas e projetos socioculturais em espaços escolares. É que o nome é bem grande, ele é meio complicado mesmo de falar, mas a gente tem, na realidade, uma atuação entre a questão das políticas públicas educacionais e análise, dimensionamento, aplicação de projetos dentro do PPP das escolas, né? Isso está bem atrelado, inclusive, no que eu estou trabalhando hoje, que é em sala de recursos na SEDUC, porque eu trabalho com justamente um projeto de inclusão, né, atrelado ao PPP da escola, né? Então, é uma coisa que eu aproveito no meu dia a dia. Aliás, não tem nada no meu currículo que eu não aproveite,
né? Até as especializações e que eu não terminei, que eu, porventura, minha orientadora morreu e eu acabei não dando continuidade, os técnicos em polímeros, as monografias que eu acabei ganhando prêmio, a dissertação de mestrado que eu ganhei prêmio de dois prêmios que eu ganhei no ano que eu defendia, né? Tanto o prêmio dentro da universidade como melhor dissertação, quanto o meu produto final acabou sendo premiado no primeiro prêmio, na primeira edição do Prêmio Paulo Freire da LESP, né? da LERJ. A LESP são vocês. É que eu tenho uma certa ligação, às vezes, com a política de São Paulo, e aí eu lembro que eu ia muito para a LESP, para alguns lugares, enfim. Mas a LERJ aqui que me deu, a Comissão de Educação. E eu tive assim, a felicidade de ter orientadores que me ajudaram muito, né? Principalmente meu orientador, que até hoje ele me orienta muito, a gente trabalha junto, orienta junto o TCC, a gente está tentando, eu tento colaborar com o crescimento da aluna que a gente formou, que foi a Kélia, né? O meu orientador do mestrado até hoje trabalha comigo, e eu fui para o IBQM, né? O Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, para um mestrado, para um doutorado, do mestrado profissional eu fui para um doutorado acadêmico em bioquímica médica, né, com essa área de concentração de educação, gestão e difusão em biociências, que é uma coisa assim que mistura um pouco questões educacionais com as questões de gestão de projetos e tudo mais, conta muita divulgação científica, né? Nós temos uma grande área de divulgação científica, é uma grande potencialidade, né? Uma grande vertente do meu doutorado é a divulgação científica, e é uma coisa que eu faço muito desde que eu entrei na graduação, né? Eu tenho pesquisa de química, meu produto final, que é inclusive premiado, que veio do mestrado, é também um conjunto de redes sociais, que é o Química Acessível, e eu difundo os meus projetos do meu setor de acessibilidade, os projetos de extensão que eu faço no IQ, lá da UFRJ, né, através de redes sociais, por conta dessa minha, né, facilidade de trabalhar com rede social, né? Só que era uma facilidade muito assim, intuitiva, né? Eu não tinha muito conhecimento de como é que era que tinha que ser feito, quais eram os formatos, né? Então, isso o doutorado está me trazendo, né? Eu tenho tanto disciplinas quanto produções com professores de nome, né? O meu doutorado é um doutorado CAP7, eu nem acreditei quando eu passei. Eu nem acreditei quando eu passei, porque eu vinha do mestrado profissional, eu era funcionária, eu não tinha um projeto muito bem consolidado ainda, e eu falei, gente, como é que eu passei para esse programa? E passei. Aí estou lá, estou há 2 anos e meio, indo para 3. Ano que vem vai ser o último ano, e eu devo estar defendendo entre ano que vem e março do ano de 2023. A minha intenção é que eu defenda ano que vem, para poder vir a tentar um concurso para docente na UFRJ, e espero que eu consiga essa minha meta, porque eu estou trabalhando para isso, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso, entendeu? E a gente, inclusive os professores, a minha direção, que é a minha chefia, todos apoiam, inclusive vão tentar abrir as portas do que puderem para me ajudar a me preparar para esse caminho, né? Porque é uma necessidade mesmo da nossa unidade, inclusive, ter alguém que tem o meu perfil da área de educação e que trabalhe com inclusão. Porque eu fui vindo a me especializar desde o mestrado, eu fui me interessando pela área de inclusão, que já era uma coisa que eu me inclinava, né? Eu já tinha uma certa tendência a trabalhar com isso.
porque eu me dava com pessoas com deficiência, porque eu queria escrever meu livro e botar em braille, eu tinha curiosidade de como dar aula para pessoas com deficiência. E aí comecei a gerar uma atmosfera de curiosidade e do desejo de fazer o ensino de química, isso sem assim, corrente nenhuma, né? Era uma coisa minha, né? E quando eu cheguei no mestrado e apresentei esse desejo para o orientador que eu queria, ele falou assim: olha, eu não tenho a menor noção do que você queira, do que você possa fazer. E aí ele me jogou para cima do meu ex-orientador, que eles dois me orientaram, mas quem me orientou mesmo foi esse orientador que está comigo até hoje, me ajudando sempre. Eu ajudo a ele, a gente trabalha em parceria. E quando ele ouviu, da mesma forma que o meu orientador do mestrado, o meu orientador do doutorado, quando eu falei dos surdos, também teve a maior. O que eu vou fazer? Eu nem sei do que se trata isso, não sei nem por onde começar a pesquisa dessa. E eu fui convencendo, né, a essas pessoas a me ajudarem, a me darem caminhos e fazer projetos que a gente conseguisse tocar. Né? No mestrado foi muito assim, empírico, foi uma coisa assim que a gente tentou, né, adequar mundos, que era o mundo que o meu orientador conhecia, que era o do bacharel, e o meu, que era do ensino de química, e cegos, né, a questão da audiodescrição, analisar imagens, as audiodescrições de imagens dentro do universo de livros didáticos dentro da química. Então, a gente acabou usando um critério que eram os obstáculos da categoria dos obstáculos epistemológicos do bacharel, né? Foi muito legal, eu gostei muito, mas hoje eu vejo que a coisa é muito mais ampla, né? E agora no doutorado eu estou batalhando, estou alinhavando teoricamente que eu tenho que ter para escrever a minha tese em cima do que eu vou precisar para fazer realmente as entrevistas que eu tenho que fazer, fazer a investigação que eu preciso fazer com surdos da UFRJ, para que eles venham a me dizer, né, dentro do meu questionário, do universo de questões que eu levar, para a gente, dentro da DSC, que é o discurso do sujeito coletivo, a gente fazer os tratamentos dos dados que a gente obtiver, né, das respostas que eles vierem, para a gente ouvir tanto o sujeito surdo, quanto o sujeito intérprete, quanto o professor. Só que isso não é nada fácil. Além de não ser nada fácil, nós temos 2 tipos de sujeito surdo e 2 tipos de sujeito professores também. Os sujeitos surdos que não falam português, que falam português, mas que preferem falar Libras, porque é a língua deles, e eles se comunicam muito mais por Libras, e os outros que escrevem e conseguem se comunicar bem em português. Então, nós temos 2 tipos de avaliação dos nossos questionários, de 2 formas, para 2 sujeitos. E isso meio que dificulta um pouco a coisa, né? Então, isso já é uma das coisas que vão ser desafios para mim. Mas o que eu faço na realidade, né? Eu trabalho tanto na SEDUC quanto na UFRJ com praticamente só avaliação de aluno. Avaliação e intervenção para que eles fiquem dentro de sala de aula, tanto no nível médio quanto no nível superior, mais no nível superior mais da química e no nível médio de todas as matérias. Só que assim, gente, como é que eu vou dizer? Eu trabalho hoje, né, só com aluno, mas eu tive várias questões dentro da universidade, por exemplo, que me levaram a fazer opções tipo: preciso trabalhar com a extensão, para que eu mobilize todo mundo, para que os alunos com deficiência cheguem a mim através do meu trabalho da extensão. Porque acabou tendo um problema na universidade de comunicação que eu não cheguei aos alunos.
E aí, dentro disso, o que eu faço? Eu avalio o aluno que tem deficiência, que chega para mim, vejo qual é a deficiência que ele tem, pergunto algumas coisas que são, né, cruciais para a gente poder trabalhar. E, dependendo do que ele precisar, da necessidade que ele tiver, a gente propõe monitoria especial, a gente tenta ajudar o monitor que está trabalhando na disciplina para ajudar na adaptação de material. A gente faz adaptação para o professor, a gente orienta o professor. Então, a gente tem várias formas que a gente chega no professor e no aluno. A mesma coisa acontece no nível médio, tá? No nível médio, a coisa é mais ou menos desse jeito. A gente consegue chegar no aluno, a gente vê como é que o aluno é, como ele se porta, quais as dificuldades e quais são as potencialidades, e vai lá para adaptação, para orientação do professor e tudo mais. E aí, dentro dessas orientações, dentro das adaptações, a gente tem um leque de possibilidades que é meio geral, tá? Elas são para todas as disciplinas, a gente tem que fazer sempre com que as barreiras comunicacionais, as atitudinais, e as comunicacionais, também no caso as espaciais, né, no caso do arquitetônicas, essas são mais a dimensão da própria instituição, né? Isso aí é mais para o gestor, para avaliação de projeto né, de adaptação de espaço e tudo mais, mas a comunicacional e a atitudinal são as mais para a sala de aula, né? E aí você tem, né, ali no meio do espaço escolar, ou então, desculpa, tá? Que eu acordei bem cedo, já trabalhei hoje o dia inteiro, estou meio cansada, mas a gente tem, dentro do espaço de sala de aula, junto com o professor, a gente tem que trabalhar isso. A equipe de educação especial tem que estar sempre se comunicando com o professor e o professor sempre se comunicando com o aluno. E uma vez isso feito, a gente começar a ver o que esse aluno precisa dentro do próprio contexto da sala de aula. Porque às vezes você pode ter os recursos mais lindos, as coisas mais caras, mas o aluno precisar de alguma coisa simples, que é o que vai funcionar para ele. Então, é o famoso nada sobre nós sem nós. Então, você vai depender do teu aluno te falando o tempo inteiro o que ele precisa, até chegar, né? Ou então, se você faz uma adaptação e não serviu, não adianta todo manual do mundo dizer para você que aquilo ali é para aquele determinado tipo de deficiência. Ele que vai te dizer, olha só, isso aqui não está me prestando. Eu gosto assim, eu me acomodo assim. Então, você vai fazer de tudo, lógico, o possível, né? São as adaptações razoáveis. Existem as adaptações que é banheiro, de espaço, tudo mais, que tem NBR, tem ABNT, tal, essas coisas, e aí você tem que seguir normas. Mas as adaptações razoáveis, a gente pode fazer, né? Um material escolar que você possa adaptar, botar, por exemplo, numa pessoa que tem paralisia cerebral e tem questão motora. Você pode botar lá um EVA engrossador da caneta para ele poder melhorar a escrita. Ou o cego que usa reglete porque usa braille. Aí você tem que usar lá a reglete, a pulsão, o menino usa, você usa uma impressora braille e faz todo o material tátil. O surdo tem que fazer uma coisa mais... são resumos com bastante imagem, mas bastante imagem contextual. Não pode ser uma coisa assim jogada, um monte de imagem só e acabou. Então, tem que ter todo esse diálogo com o aluno é importantíssimo, é primordial, né? Outra coisa que é importante são as adaptações que você pode fazer dentro de sala de aula, né? Você pode fazer adaptação tanto de currículo, né? No caso né, de como você vai explicar a tua matéria para aquelas pessoas que precisam, né, e de forma inclusiva, e como você vai ter a adaptação
de avaliação, por exemplo. Você pode ter avaliação de, por exemplo, um tempo maior, né? Um tempo maior para aquela pessoa ter que fazer, por exemplo, tem um problema de escrever um pouco mais lento. Você vai dar um pouco mais de tempo para ela escrever. Aí ela, por exemplo, surdo, que não entende muito bem português. Tem que ter, desculpa, pelo menos, o intérprete, ele tem que ter um pouco mais de tempo. O que escreve em braille, né? Então, existem tempos maiores para esses alunos fazerem a prova deles. Existe também as adaptações também da próprio formato da prova. Você pode fazer avaliações. Se a pessoa não escreve, você pode fazer oral, porque pode ser que tenha disgrafia. Aí você faz uma arguição e faz uma prova escrita, você faz uma prova oral. Né? O cego, que é mais ouve mais do que faz o braille, né? Lê com audiodescrição. Vocês têm que. Os PDFs dos materiais têm que ser acessíveis e as imagens têm que ser audiodescritas. Né? E assim por diante. Então, existem essas adaptações, né, que são muito importantes, que são necessárias e que a gente tem que fazer para todas as disciplinas, tanto no nível médio quanto no nível superior. A LBI é extensiva desde lá do prézinho até a formatura, o nível superior, abrange todo mundo, tá? E aí, o que acontece? Com esse conjunto de medidas, boas práticas, a gente começa a promover uma equiparação, uma equidade de direitos ali das pessoas que estão com dificuldade por alguma questão, por alguma limitação, né, por alguma barreira, às outras pessoas que têm amplos, né, têm amplos sentidos e que conseguem ver, ouvir, falar, né? Porque o surdo, por exemplo, tem muita dificuldade porque ele não fala, então ele não te diz o que ele quer, né? O que ele tem de necessidade. E quando é surdo cego, então, é um desafio, né? E assim, no mais, isso tudo, de uma certa forma, no geral, é isso. Você tem que ter uma linguagem inclusiva, fazer atividades, articular grupos, incluir sempre uma pessoa que tem uma diversidade a um grupo que é mais, né, receptivo, porque vão haver trocas ali de experiências. E sempre que tiver uma pessoa com uma necessidade específica, a gente ficar de olho o que ela precisa, porque ela individualmente tem direito a ter o recurso que ela necessita, o recurso específico para eles. Por exemplo, eu sou disléxica e tenho TDAH. Eu tenho uma série de recursos que eu estou usando que estão me ajudando muito. Isso no doutorado. Eu fui diagnosticada agora há pouco. Se eu tivesse sido diagnosticada desde pequena, eu não tinha, talvez, reprovado 9 vezes em química orgânica, não tinha atrasado tanto a minha graduação e não tivesse nem, de repente, dependido de ir para uma outra instituição, né? Então, existem coisas que a gente pode ser poupado, né? E com instrumentos, com terapia, de repente com medicamento, ajuda, né? Por exemplo, o transtorno do espectro autista tem muitas comorbidades. Então, essas comorbidades, de repente, tem que tomar remédio. Aí a gente tem que saber quando é que ele toma remédio, qual é o melhor horário que eles estudam. Professora, eu queria saber, em relação à pandemia, assim, se essa questão da acessibilidade ficou mais dificultada em relação às aulas, ou, enfim, no geral, assim. Olha, a gente tem alguns relatos de que não é o caso. As pessoas que tiveram, por exemplo, o Google Meet ajudou muito com a questão das legendas. Então, os surdos tiveram muito mais facilidade de acessar as aulas, tá? Os cegos também têm dito que é muito mais acessível pelo Google Meet. Já
outros aí por aí não são tão. O que está se rolando e está se dizendo é que ajudou. Ao contrário do que eu gostaria, porque eu não gostaria nunca de dizer isso. Porque eu sou completamente contra esse tipo de ensino aqui. Mas eles têm dito muita coisa, que eles têm dado mais nos lugares, que eles têm tido mais recursos. Então, não vou mentir. Muitos falaram que, mas os universitários, não estou dizendo já o pessoal de nível médio, eles estão pegando a apostila impressa, eles não estão participando nem de plataforma. Entendeu? Então, o nível básico já não acho que tenha sido o mesmo retorno. Professora, eu sou aluna aqui da licenciatura em Química, né, na Unesp aqui de Araraquara. Sou Maria Augusta, prazer. Eu não sei, eu acho que eu deixei passar, se caso você comentou, e desculpa, mas a gente sabe, por exemplo, que no ensino básico, né, de fundamental e médio, aqui pelo menos no estado de São Paulo, você pode, se tiver alguma pessoa, assim, que usa, por exemplo, a língua de sinais, né, como língua oficial, enfim, você pode pedir uma... Como que é o nome? Eu esqueci. Intérprete de Libras. Uma intérprete de Libras, assim, né? Que tem um nome que ele chama, tipo... enfim, uma intérprete de Libras aqui para acompanhar o aluno. E eu queria saber, dentro da universidade, se isso acontece também. Também, a mesma coisa. Mas não direito. O problema é que o cargo não é gerado. E não tem concurso. E aí tem um conflito aí administrativo. E aí eles têm que fazer licitação e fazer contrato, né? Por um curto tempo, né? E aí é um contrato temporário. E aí eles ficam com a empresa fornecendo alguma equipe que ela escolhe, né? E assim, a gente acredita que essa equipe seja uma equipe, né, competente e tudo mais, porque a empresa está indicando, e nem sempre acontece. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama que é TR, né? Que é termo de... É tipo uma fiscalização da qualidade desse serviço. Tá? E aí a gente tem que passar dentro da licitação por esse processo, acho que no processo final, eles têm que passar pela TR. Né? E aí essa TR vai dizer se é ou não é apto para eles entrarem. E aí tem esse processo todo. É meio demorado, é complicado. E aí, de repente, o tempo que a licitação está rolando e está fazendo essa avaliação, é um tempo que, por exemplo, já tem não sei quantos períodos que o aluno está cursando. Já está na metade do curso, está no fim do curso, tipo assim. E aí é chato, porque demora, o aluno passa por várias situações, né? E aí é complicado, é muito complicado. O profissional, o intérprete de Libras, né? O técnico em interpretação em Libras e português, o TILS ou TILSP, né? Eles são muito, além de serem desvalorizados, eles não têm, né, aqueles cargos que estavam na lista de obrigatoriedade, que eram essenciais, eles foram tirados. Né? Então, não gera esse cargo nos concursos, então eles não têm concurso. Aí ficam assim, à mercê das licitações. E é horrível esse tipo de coisa, tanto no Estado quanto no federal. É o mesmo processo. Entendi, professora, obrigada. Eu imagino que seja mesmo, porque na escola também já né, no ensino... lembrando, o nome é profissional de apoio que chama, né? Quando é para pessoas com deficiência, é isso mesmo, então, né? Cada lugar fala de uma forma, né? A SEDUC, por exemplo, aqui do Rio, não gosta do nome mediador, por exemplo. A gente chama de cuidador. Né? A prefeitura, a Secretaria Municipal, eles chamam de mediador. Né? Mas justamente isso, é o profissional de apoio. Essa é a terminologia, inclusive, eu acho que de legislação.
É o que vem, inclusive, nos sistemas. Na universidade, esse profissional de apoio é complicado. Geralmente é o auxílio, eles chamam de auxílio facilitador de aprendizagem, tá? E aí tem o facilitador de aprendizagem e tem os monitores e tem os intérpretes são direito deles mesmo. E aí, né, tem que ver direitinho os casos, mas assim, eu não conheço ninguém que tenha conseguido cuidador na universidade. É complicado. Entendi, imagino mesmo. Obrigada, viu, professora? Professora, achei até interessante a Magu puxar isso, que eu estava até pensando, assim, quando a gente abre a cabeça para essas questões, não fecha mais, né? E até eu não sei como que é na UERJ, na UFRJ, mas aqui no IQ da Unesp, nenhum livro, assim, é feito para pessoas cegas. Nenhum livro tem braille, assim, pelo menos não que eu tenha visto nesses 5 anos que eu tô lá. E eu fico pensando, assim, né, por que o IQ em si, não sei no curso na FCELAR, né, mas porque o IQ em si nunca pensou em fazer isso, assim, até porque o IQ, em questão de acessibilidade, é um espaço horrível, assim, muito ruim, aquele elevador não cabe nenhuma pessoa, quase, e é difícil, né, assim, é uma situação horrível para pessoas com deficiência. Não é diferente do que aqui da UFRJ. Eu te falo que a gente até que está melhorando um pouco, a gente já avançou algumas coisas, está conseguindo algumas obras, né, em questão de elevador, né, e assim, o que eu vou te dizer? É difícil, é muito difícil. E assim, o UERJ aqui, a UERJ, ela tem ela tem um projeto que chama Rompendo Barreiras, que ele tem há 30 anos. Eu estudei lá durante muitos anos. Eu nunca ouvi falar daquele projeto. E eu fiquei sabendo do projeto depois que eu comecei a trabalhar com isso e fazer algumas pesquisas junto com o Observatório de Inclusão, onde a pessoa que era responsável estava lá com a gente. E é no Colégio de Aplicação da UERJ que ela fica. Quer dizer, é uma coisa assim que, né, são iniciativas isoladas. Agora que as coisas estão começando a se unir por conta da lei, de força da lei. Sabe, uma coisa que deveria ser, assim, disseminada direto e ninguém, sabe, ninguém faz. Gente, vocês podem perguntar, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Que esse também é um assunto muito importante também. A gente também tem Libras como matéria obrigatória, né? Então, se você... Ai, perfeito. Lucas, pode perguntar. Vale o pessoal da comissão também perguntar? Vale, pode perguntar. É que a Magu levantou a mão, acho que é melhor dar prioridade para a Magu, vamos lá. Amigo, pode perguntar, que eu já perguntei, eu espero, pode perguntar. Beleza, então. Vendo todo esse assunto de educação inclusiva e relacionando com a química, que é a nossa área, eu lembrei de uma frase muito icônica de um professor em aulas de laboratório. Quando ele estava ensinando a importância de uso de EPI, ele virou para a gente e falou: não existe químico cego. E se você for olhar por um lado dessa frase, é uma frase completamente... Você olha com um pouco de repulsa, sabe? Como assim? E a minha pergunta é se existe alguma maneira ou alguma área no ensino de... Ele falou que não existe químico cego? Exatamente. Eu vou mandar algumas indicações para vocês falarem para o professor de vocês que existe. Mas existe alguma área no ensino de química que se estuda Gente, a prática de laboratório? Não existe para nenhuma pessoa com deficiência. Eles são o que eles quiserem, onde eles quiserem.
A limitação está no seu professor não adaptar o material que ele deve adaptar para poder o aluno cego conseguir aprender. Isso eu falo com os professores do Instituto de Química da UFRJ, eu enfrento eles e falo isso. Falo a limitação e a deficiência é sua, que não sabe adaptar material para o seu aluno. Porque ele aprender, ele não tem nenhuma deficiência cognitiva, ele tem uma deficiência visual. Ah, mas ele vai titular? Ué, adapta, coloca alguma coisa audível para ele poder saber o ponto final de alguma coisa. Ou você acha que todo mundo usa bureta na indústria? Você tem certeza que todo mundo usa bureta? Ninguém usa potenciômetro, ninguém usa os métodos potenciométricos que a gente pode adaptar a algum tipo de sentido que ele compensa, que é, no caso, o som. Detecta de uma forma mais sensível do que o seu olho detecta a viragem do alaranjado de metila. Quando você tem aquela casca de cebola maldita. Você nunca sabe quando virou ou não virou. Com certeza, quando você tem um pH-metro fazendo a titulação potenciométrica, e se tiver um sinal, quando tiver um sinal, ele vai ver o ponto de viragem melhor do que vocês. E outra coisa, ele vai medir lá a atividade e não a concentração que você está ali fazendo empiricamente por cálculo, estimando. Ele vai medir exatamente a atividade da concentração de H+. Então, esse papo que o professor diz que cego não pode ser químico, mentira. Ele não sabe adaptar material para o aluno cego fazer a titulação. Já me animei, vocês viram, né? É só me botar numa posição para defender eles que eu já fico animada. Sai em jogo, sai tudo, sobe tudo e eu... Opa, peraí! Porque eu sou assim. Já me falaram, já vi cego medindo com o dedo o volume de onde fica a proveta. E olha que tem marcador. E eles sabem com o dedinho onde... Eu falo, gente, não é possível, cara. Eu falei, qual é o... Eu acho que é pela temperatura, a diferença de temperatura entre o vidro sem nada e o vidro com alguma coisa. Então, eles conseguem ver e aí eles põem o dedo lá exatamente no volume que está. Eu, quando pedi uma vez para um menino que era cego, fazia zootecnia, para ele poder avolumar para mim um balão volumétrico, ele avolumou no menisco, eu fiquei assim, caraca, acabou. Eu falei assim, vou parar aqui. Lógico que o cara está ali com uma pessoa sempre junto. Mas até isso, quando eles têm bastante destreza, eles conseguem fazer. Como? Eu não sei. Você não sabe, mas ele sabe fazer, porque ele tem outros sentidos que não são os que a gente utiliza, que ele consegue fazer. E aí, esse teu professor, como o meu professor lá que é meu amigo, que é um amigão mesmo, mas eu falo para ele, você está sendo preconceituoso, porque você não sabe o que você está falando. Todos eles podem o que eles quiserem. Se não tiver uma deficiência cognitiva, intelectual, até esses também podem até fazer. Dentro ali daquelas limitações que eles podem ter. Mas, gente, com técnica, alguém trabalhando junto... Cara, não precisa ser... A pessoa não precisa ter uma função que seja uma função exatamente só visual. Teve uma amiga minha que falou que na França ela trabalhou com uma perfumista, assim, a perfumista de uma grande grife de perfume, a mulher é cega.